Olá, seja bem-vindo. Esse é o Divagação Científica, podcast criado por mim, Leandro Lusa, Natália Simon e Márcio Zanata, 3 doutores em Química, para divagar e divulgar um pouco de ciência, um pouco de pesquisa, um pouco de química, um pouco de tudo para você que está escutando. Bom, eu sou Leandro, sou químico, bacharel, mestre e doutor em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E atualmente eu tento ser empreendedor na área de Química, coisa que não é muito fácil e não é uma coisa muito trivial, mas que aos poucos estou descobrindo como é que faz e com muita pedrada na cabeça a gente vai indo para frente. Eu sou a Márcia Zanata, sou química industrial, mestre e doutora em Química pela URGS também, e atualmente trabalho como pesquisadora na área de Ciências dos Materiais em Portugal. E eu sou a Natália, eu sou licenciada e bacharel em Química pela URGS, também tenho mestrado e doutorado em Química, e hoje eu sou professora na URGS. Do Instituto de Química da URGS, né? 3 caminhos bem distintos, com inícios bem similares e ao longo da vida foram se modificando. Bom, como eu disse, eu atualmente sou pesquisadora em Portugal e na verdade estou aqui porque nada deu certo. Como assim nada deu certo e foi parar em Portugal? Fale mais sobre estar aí agora tá certo. Já chegamos lá. Bom, se eu for pensar assim no meu percurso científico, eu iniciei a graduação em Química Industrial em 2008. E na época eu tinha em mente que iria trabalhar numa indústria desenvolvendo novos produtos. Lembro que na época eu falava para minha irmã que eu buscaria um emprego no setor industrial e se nada desse certo, então eu faria o mestrado. Durante o mestrado, eu procuraria um emprego na indústria e se nada desse certo, eu faria o doutorado. E assim, sucessivamente. Aí foi mais ou menos isso que eu fiz, né? Durante a minha graduação, procurei vagas de trabalho sem muito sucesso. Aí parti para a pós-graduação. Fiz o mesmo durante o mestrado, novamente procurei vagas na indústria sem muito sucesso e parti para o doutorado. Durante o doutorado, no primeiro momento, procurei algumas vagas na indústria. Afinal, a minha formação era química industrial, não é? Então, eu achava que deveria trabalhar na indústria. Sim. E que com certeza ia aparecer alguma coisa. E com certeza, em algum momento, ia ter uma vaga, né? Nesse momento, eu até fui selecionada para algumas vagas na indústria, teve algumas oportunidades. Mas quando eu tive que escolher entre a vida acadêmica e a indústria, aquela vaga específica que estavam me oferecendo, eu observei que meu perfil não estava tão voltado assim para a indústria, que aquela vaga estava fora do que eu estava buscando. E resolvi, então, continuar seguindo na carreira científica, na carreira acadêmica. Então eu segui no doutorado e resolvi que essa seria uma das únicos caminhos que eu tinha a seguir, visto que é difícil encontrar vagas na indústria quando a gente tem o doutorado, não é? Então, eu terminei o doutorado e comecei o pós-doutorado. Durante o pós-doutorado também fui professora substituta na URGS e comecei a procurar vagas fora do país, sendo que normalmente o campo para doutores fora do país é mais abrangente, tem mais opções, tanto industriais quanto de institutos, quanto também de pesquisa mesmo dentro da própria universidade. Então, no final de 2018, eu comecei a ser chamada para algumas vagas que eu tinha me candidatado. E no ano passado, fui realmente contratada aqui em Portugal para trabalhar como investigadora e desenvolver novos produtos. Então, hoje, olhando para trás, eu vejo que, na verdade, não foram as coisas que não deram certo. Foi a minha visão que não estava correta, não é? Que, na verdade, eu estava buscando algo num caminho errado. Que desde sempre eu estava com um perfil mais voltado para a parte de pesquisa e científica, do que realmente para a parte industrial, ou do perfil mais técnico. Então, eu demorei a perceber isso. E muitas vezes não entendia por que não me contratavam, não é? Até eu observar que, então, a minha visão estava desfocada e que, depois disso, todo o meu percurso fez sentido, não é? E hoje, além de eu fazer o que eu gosto, eu tenho a possibilidade de morar fora do país, que também sempre foi um desejo meu. Posso trabalhar em algo que me permite conhecer novas culturas, fazer intercâmbio cultural, viajar frequentemente a trabalho e ter essa mobilidade, que é uma coisa que eu vinha sempre buscando. Ou seja, resumidamente, que bom que nada deu certo, não é? É que, na verdade, às vezes a gente para pensar assim que a indústria não me quis, porque isso aí é jogo de carta marcada,
que não sei o que, mas às vezes eles percebem que a gente tem um outro tipo de perfil que não se encaixa na vaga deles, né, no que eles querem, mas é que lá eles procuram outras aptidões, algumas, sei lá, que eles chamam de soft skills, coisas desse tipo. Isso a gente pode adquirir ao longo da vida, né? Então, mas naquele momento a gente não tem, e daí eles acabam preferindo também outro perfil profissional, né? Que, enfim, acaba acontecendo, né? Então, não sei se tem culpado na história, mas vamos botar que tem algum culpado, assim, talvez o culpado naquele momento seja a gente mesmo, né? Então, mas é bom a gente refletir sobre isso aí, né? Sim, essa mesma busca que a Márcia fez, eu também fiz por um tempo, né? E eu sempre pensava, como é que eles não me querem? Né? Tipo assim, bem humilde, né? Que o Leandro falou, porque eu sei fazer pesquisa, então o que tá me faltando, entendeu? Mas não é só isso, né? Imagina, esses caras, eles se enganaram, né? Mas, na verdade, esses caras muitas vezes têm empresas de RH que são especialistas em contratar pessoas, que tem psicólogos, enfim, né? E aí fica difícil a gente se adaptar num perfil que a gente não conhece, né? E ninguém nos diz isso também. Né? Todo mundo diz, tu é pesquisador, aquela empresa tem uma área de pesquisa, então tá ok. E ninguém nos diz. Esse às vezes acho que é o ruim, né? Tu não tem um retorno das coisas que tu vai atrás. Por exemplo, tu se candidata para uma vaga de uma empresa grande, sei lá, passa por um processo seletivo, vai indo até o final, mas de repente não te escolhem. E daí isso acontece, sei lá, 2, 3, 5, 10 vezes. Só que eles não te dão um retorno do porquê eles não te escolhem, né? Daí isso às vezes também acaba prejudicando um pouco, porque a gente não sabe onde tem que melhorar, ou melhorar mais ainda aquela parte que tu sabe. Então, enfim, acho que são muitas coisas. E às vezes esse retorno atrapalha um pouquinho, né? E mesmo identificar se algum dia tu vai ter aquela habilidade ou não é? Porque tem coisas que não compete a gente. Tem coisas que a gente tem e tem coisas que nunca vamos ter, não é? Isso é verdade. Assim. E tem outra questão também que eu acho que esse retorno que eles dão, ou que eles não dão, né? Enfim, às vezes eles têm coisas que eles não têm como nos dizer. Por exemplo, tu vai ser contratado para aquela empresa, tu vai trabalhar com aquele chefe, em contato sempre com aquele superior ali, tá? Enfim, um cargo acima do teu, enfim. E essas empresas, por exemplo, de RH, elas traçam um perfil daquela pessoa. Então, esse novo funcionário tem que fechar com o perfil daquele superior, daquele chefe. E daí, como é que eles vão dizer, não, eu não vou te chamar, Márcio, porque tu não vai se dar bem com aquele chefe? Eles não podem dizer isso, entendeu? Sim, muitas vezes tem entrevista com o próprio gestor, não é? Com o próprio chefe. Isso. Justamente, o chefe tem que estar alinhado com os seus pensamentos. Isso é um perfil muito específico. Sim. Saber se o santo bate, né? Popular, né? Se não bateu, infelizmente, por mais qualificado que tu seja, não vai ser escolhido, né? Aí, como um fechamento da minha história, digamos, fica de motivação para os nossos ouvintes, né? Que quando eles acham que algo não está dando certo, às vezes é um pouco melhor rever o que está dando errado, porque pode ser só uma questão de perspectiva da realidade, não é? Não realmente as coisas não estarem dando certo. E é que quando no início a gente não sabe onde vai acabar, né? E daí no fim, se acaba bem, a gente não se importa, né? Então é que às vezes a gente também não tem paciência, né? Das coisas chegarem no seu tempo e tudo, então... Como dizem, é uma maratona, não é 100 metros rasos, né? Por isso que é chato, demora pra acontecer. Né? Mas... Tem coisas que a gente só descobre com o passar do tempo, né? Claro, aí não fica triste, pensa, não sei o que, aquilo ali não deu e tal. E depois vem outras coisas, né? Vem outras coisas, né? Então agora, Leandro, pode começar a contar seu percurso. Bom, na verdade eu entrei quando eu fui fazer o vestibular, eu pensava uma coisa do tipo, eu quero trabalhar com medicamentos. Mas não quero fazer farmácia, eu quero fazer química. E, sei lá, não conhecia nenhum curso de farmácia, não conhecia o curso de química, não conhecia nenhum curso, mas eu optei por química, e química bacharelado. Né? Porque eu queria fazer química de verdade, né? Não química industrial. Tinha que ser a química de verdade. Aí entrei, me formei e até assim, o final do curso eu não gostava muito de ficar no laboratório.
sei se era porque eu fiz iniciação científica durante todo esse tempo, mas daí chegou no final, gostei e fiquei. E daí eu pensei assim, vou fazer mestrado também, né? Já que gostei de ficar no laboratório, gostei de fazer pesquisa, eu vou fazer mestrado. Aí fiz o mestrado, nunca pensei em trabalhar na indústria, aí comecei o doutorado. Aí no doutorado me deu vontade de trabalhar na indústria. Quando eu tava mais ou menos ali pela metade do doutorado por aí. Mas nunca fui atrás. Sinceramente, nunca fui atrás de vaga nenhuma. E ali pelo meio do doutorado comecei a me interessar por... vou conseguir um emprego na indústria. Mas assim, foi só pensamento, porque nunca fui atrás, né? Terminei o doutorado. Aí no final do doutorado que eu fui procurar emprego. E daí aconteceram essas mesmas coisas, assim, eu sou um bom pesquisador, eu pelo menos me considerava, né, um ótimo pesquisador, a gente sempre se considera, né? A gente nunca vai se considerar um pesquisador ruim, né? Nem sempre, eu acho que isso é um tema pro nosso próximo podcast, que pode ser síndrome do impostor aí. Enfim, pelo menos eu gostava de ficar no laboratório e se tivesse que ficar até muito tarde eu ficava trabalhando no final de semana, então era isso que eu julgava ser um bom pesquisador, né, assim, botava isso na frente de muitas outras coisas. E daí fui atrás de emprego e também aconteceram, fiz algumas seleções e nunca tinha retorno do porquê que não era escolhido, e daí comecei meio que a desanimar, mas eu tinha sempre em mente alguma coisa de querer fazer algo próprio, assim. E isso faz mais ou menos uns 4, 5 anos. Mas também nunca tinha tirado nada do papel. E aí fiz pós-doutorado, e aí no pós-doutorado encontrei um amigo, que pode ser convidado um dia aqui a falar com a gente. E daí eu tava com vontade de... experiência na indústria. Exatamente, E daí, vamos fazer uma startup, né? Vamos pegar um problema aí e vamos atrás disso aí. E a gente começou, mas ele tava se formando, assim, meio no final da graduação, o negócio não foi muito pra frente. Mas eu tinha sempre essa vontade de fazer alguma coisa própria. E daí essa coisa de startup, essa coisa de empreendimento, de negócios, assim, começou a viciar, eu comecei a fazer curso, comecei a ir atrás, aí conversei com a Natália, e falei, vamos fazer isso aí junto. E a gente entrou no Startup Garagem da PUC, de Porto Alegre, que é a PUC-RS. Dele a gente meio que desenvolveu um pouco da nossa ideia, né, que era o que a gente queria fazer era fazer um polímero condutor de eletricidade, um plástico condutor de eletricidade. Mas daí ali a gente viu que tinha muita dificuldade de expressar para o grande público o que a gente fazia, que era a parte de pesquisa, a parte científica. E ninguém entendia nada do que a gente falava. E até então a gente se achava o bambambam, né? Não, vamos lá falar para todo mundo vai entender. Nossa, todo mundo vai ficar com inveja da gente, né, e tal. Ninguém entendia nada do projeto. Vai ser o melhor projeto, né? Claro, colocar um monte de palavras difíceis e vou arrasar, não é? Ninguém entendia nada, né? Daí ali eu percebi que acho que a gente tinha um problema de comunicação com as pessoas. E isso acho que foi um pouquinho do que levou a gente a fazer esse podcast, né? É a comunicação da química com o público em geral, né? Porque, claro, a gente estava ali falando sobre um pouco de materiais, parte de materiais e tudo, mas ninguém entendia. Era uma competição de empreendedorismo que a gente achava que ia arrasar, mas a gente tinha um perfil muito técnico, muito de pesquisador e acho que esse foi o nosso calcanhar de Aquiles. A gente não percebeu que a gente era demais aquilo ali. Muito pesquisador, trabalho muito com ciência e tal, enfim. Lembra aquele cara falou isso aí? Isso aí é um trabalho de pesquisa. É um trabalho de pesquisa de P&D. Isso aí não tem nada a ver com startup. Na hora a gente ficou brabo, né? A gente ficou bem brabo com ele. Mas hoje em dia, pelo menos eu acho que ele tinha razão, sabe? A gente tava falando assim, tipo um advogado falar um juridiquês, assim. Mas pelo menos nesse caso vocês receberam o feedback e aí conseguiram, claro, na hora a gente não aceita às vezes, mas depois de algum tempo a gente percebe que realmente aquilo faz algum sentido, não é? Sim, ali foi bom, e esse é outro dos motivos que a gente já conversou antes de estrear esse podcast, que é a gente da pesquisa, a gente que veio da universidade, às vezes a gente não aceita críticas, e a gente fica muito magoado com as críticas de pessoas que não são assim da universidade, não são dessa área científica, e talvez esse seja um ponto que a gente também tenha que melhorar, né, um pouco de aceitar as críticas e ver que às vezes a gente também erra, né, a gente não é assim o pesquisador tão bom quanto a gente acha, né, e botar um pouco os pés no chão. E daí, enfim, foi pra frente sua ideia. A Natália foi chamada pro concurso, né, que ela tinha feito pra professora do Instituto de Química da URGS. E daí ela, né, acho que por lei, não sei, não pode se dedicar a outra atividade, ela tem que se dedicar integralmente pra área que ela foi chamada ali do concurso. E daí eu fiquei sozinho nisso aí, mas tô tocando, pouco a pouco, tô tocando. E acho que é uma coisa que não sai mais. Então, só para resumir, né, o contexto, hoje em dia eu tô nessa área de empreendedorismo, tentando ver se
com aquilo que a gente aprendeu durante todos esses anos de pesquisa, consigo fazer com que sobras de tecidos, enfim, essa parte da moda, que hoje em dia tá bem, a parte da moda que tá bem na moda, né? Essa parte de moda sustentável que hoje em dia tá em voga, assim, que a gente consiga levar um pouco dessa parte de pesquisa de ciência para dentro da indústria. E um dos caminhos que eu tentei, que eu optei, assim, para ver se consigo fazer isso aí, é essa parte de startups, né? Que daí, pelo menos, eu consigo controlar isso, né, porque está sob o meu domínio, sou eu que criei, enfim, e tentar encontrar contato com a indústria e tal. Como eu não trabalho na indústria, né, então um dos caminhos para chegar na indústria foi essa área de empreendedorismo, tentando divulgar a ciência para o povo em geral, para a população em geral, porque acho que todo mundo merece saber um pouquinho de ciência e um pouquinho de química, né, porque o pessoal fala de ciência e às vezes a química fica meio jogada de lado, assim, o pessoal acha que isso aí é química, é difícil, é ruim, não sei o que, mas é coisa boa também, então acho que faz parte da gente divulgar o nosso próprio trabalho para a população em geral. Eu acho que às vezes o pessoal vai mais para biologia e para física, assim, tipo, quando fala em ciências, assim, eu não sei, eu tenho a impressão que a química, se tu fala, né, se tu fala entre química, física e biologia, eu acho que a química ainda tá menos privilegiada aí desse eu acho que bem menos. Todo mundo tem a visão que é muito difícil e que praticamente não serve pra nada e que tudo que lembram é 6,2 vezes 10 na 23. Falou em química, é isso. Ou outra coisa, né, que nem, por exemplo, o meu pai sempre fala assim, não pega isso aí tem muita química, como se fosse algo ruim, né? Mal. Acho que a gente tem que mudar esse conceito aí, justamente é bom porque tem muita química, essa é a diferença, né? Acho que é nosso dever fazer a população entender que o que tem química é bom e não é ruim. Retribuir todos os nossos anos de estudos para a população de uma maneira mais simples, tentando nos comunicar, mostrando que somos pessoas normais. Esse também é um ponto difícil, né? Essa parte de mostrar que é normal é difícil. Daí tu, Natália, como é que chegou até aqui? Essas histórias mostram que a gente é normal, né? Quer dizer, a gente chega até aqui no doutorado, enfim, faz doutorado, faz pós-doc, faz não sei o quê, mas a gente é normal, né? A vida tem altos e baixos, acontecem várias coisas, enfim, né? Vários nãos também, vários sims e muitas coisas que a gente tem que decidir. Vou decidir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Assim, às vezes a gente não sabe se aquela decisão foi acertada ou não e a gente só vai saber no futuro, né? Quer dizer, que somos quase normais, sim. É que a gente encara não como estudo, né? A gente encara como trabalho, né? Então acaba sendo o nosso trabalho. Então somos pessoas normais como todos os outros, né? E no futuro a decisão acertada é acertada por um tempo, não necessariamente pro resto da vida, não é? Tipo, é acertada no momento que estamos vivendo. Daqui a pouco já mudamos nossa opinião e mudamos nossos valores e já achamos que não é mais nada disso que estamos fazendo, não é? Exatamente. Na verdade, se a gente tivesse escolhido outro caminho, e tipo assim, na verdade a gente não tem como saber o outro caminho, como é que teria sido. Não pode imaginar 1000 coisas, mas tu nunca vai saber, né, exatamente como teria sido. Então, e a gente, faz aquela escolha e segue naquele caminho ali, e é melhor talvez nem pensar no outro, né, porque... Não tem como saber. Não tem como saber, e as escolhas vão te moldando. Aí já começando um pouco com a minha história, né? Tipo, se a minha mãe não tivesse dito que era pra eu fazer o técnico em química, como é que teria sido? Que eu, né? Eu teria, talvez nem faculdade eu teria feito, sabe? Então a minha história com a química, assim, começa lá quando eu tinha 15 anos, que a minha mãe disse, Natália, essa escola aqui é muito boa, acho que tu tem que fazer o processo seletivo aqui pra fazer, pra entrar nesse curso técnico aqui, porque tu tem que fazer. E tudo que a minha mãe dizia estava ok pra mim. Então eu disse, então tá, mãe, se tu acha isso, então eu vou lá fazer. Aí eu estudei pra prova e tal, eu tinha um grupo de estudos, né? Estudei pra prova e tal, passei no processo seletivo. E aí fui fazer o curso técnico em química. Estava na época de vestibular, era o 3º ano e tal, e o professor disse, não, eu acho que vocês não têm que fazer engenharia. Engenharia é chato, vocês têm que fazer licenciatura. Porque dar aula é muito legal, porque não sei o que e tal. Eu pensei, é verdade, o curso é noturno, né, isso vai facilitar, porque eu pensava que eu poderia trabalhar durante o dia, né,
E aí eu disse, é isso aí que eu vou fazer. O que o professor disse, tá dito. Então, eu vou fazer a licenciatura. Aí fui fazer vestibular e tal. Aí a minha história fica parecida com a da Márcia, porque o que aconteceu? Eu era a primeira suplente. Eu não passei no vestibular. E aí eu pensei, e daí agora, né? Será que vão me chamar? Será que não vão me chamar? Só que eu sabia de uma pessoa que tinha passado e que ia desistir. Porque ela ia fazer medicina em Cuba. Aí eu sabia, como eu era a primeira suplente, eu sabia que a vaga dela ia ser a minha. Tá, daí fui chamada, né, e tal. Eu fui fazer o curso de licenciatura. No final do curso, não me interessei pela área, tá? Não me interessei. Os meus estágios eu não gostei, né? Eu só tive contato mesmo com a sala de aula lá nos estágios, então não gostei. E aí, quando eu terminei a licenciatura, eu pensei, preciso arrumar um emprego. Me formei e tal. E aí, pensei, sou técnica em química. Óbvio que eu vou arrumar um emprego. Pode ser de técnica, não tem nenhum problema. E, no caso, não arrumei nenhum. E aí, eu me formei em dezembro. Não, me formei em janeiro. E aí, eu já estava procurando emprego. Foi janeiro, foi fevereiro, foi março. Eu não tinha emprego. E eu pensei, o que eu vou fazer? Aí eu pensei, só tem uma coisa que eu sei que é rápida, que eu falando com uma amiga, que ela trabalhava no governo do estado daquela época, né, na Secretaria da Educação, e ela me disse, Natália, te inscreve no contrato emergencial, contrato temporário, né, hoje em dia é temporário, na época era emergencial. Ela disse, te inscreve lá, porque química sempre precisa de química, um professor de química. Eu pensei, cara, não vou gostar disso aí. Daí me inscrevi, né? Era um jeito de ganhar dinheiro. E aí me inscrevi e logo fui chamada. Acho que foi, sei lá, eu me inscrevi, no final de fevereiro, em março eu fui chamada. Aí aí comecei a dar aula e tal, eles vão adicionando as tuas horas à aula, né? Pouco a pouco, enfim. Daí no fim eu tinha quase 40 horas, né? Trabalhava em 3 escolas diferentes, no ensino médio, né? No caso, né? Que é onde se ensina química. E aí o que aconteceu é que eu ganhava para trabalhar essas 40 horas exatamente o valor de uma bolsa de mestrado. Exatamente o mesmo valor. Aí passou 1 ano e meio e eu pensei, eu vou ter que... Não sei, acho que não tenho um contrato temporário, né? Eu não tenho nenhuma estabilidade, não tenho nada. Não nenhuma segurança. E aí, o que eu vou fazer? E aí, pensei, mas então eu vou fazer o mestrado. Apesar de eu gostar muito de dar aula, foi uma experiência maravilhosa e tal, aí também foi uma outra coisa, porque eu poderia ter pensado no mestrado em educação, mas nunca pensei nisso. Nunca passou pela minha cabeça, assim. Eu pensei, não, se for para fazer o mestrado, eu vou fazer com tal pessoa. Aí escrevi para a pessoa, né, para o orientador lá, e ele disse, não, pode ser, vem aí, vamos conversar e tal. E aí eu acabei fazendo mestrado e doutorado com essa mesma pessoa. E aí, no fim, aí fiz um pós-doc também, eu e a Márcia fomos fazer nossas divagações científicas na Europa por um tempo, no doutorado também. Aí fiz, então, a minha pesquisa na área dura, na química dura, né? Terminei o doutorado em 2017, fiquei fazendo pós-doc. Em 2018 apareceu um concurso, e o concurso era para o departamento de Fisicoquímica, mas a sub-área era ensino de química. Isso aí me interessou. Claro que eu fiquei com medo da fisicoquímica, né? Eu sou uma pessoa normal, fiquei com medo da fisicoquímica. Sabia que a prova escrita, né, do concurso seria da fisicoquímica, mas pensei, algum concurso eu vou ter que fazer, não sei, eu vou tentar. Alguma coisa eu vou ter que tentar. Apareceu esse concurso, eu vou fazer esse. E aí eu dediquei em torno de 4 meses só para isso. 2 meses eu levei só para fazer o projeto, porque o projeto era na área de ensino de química, que eu só sabia lá da licenciatura, e depois nunca mais tinha visto nada. E aí, 2 meses eu estudei fisicoquímica. Aí o que aconteceu é que eu fiquei em 3º lugar nesse concurso. Fiquei em 3º lugar, eu sabia que só tinha uma vaga. Então segue o baile, né? Seguiu a vida e tal, comecei a trabalhar com o Leandro, fiz essas atividades empreendedoras, enfim...
E aí um dia eu sabia que o primeiro lugar tinha sido chamado, tudo, conhecia a pessoa, tudo. Fiquei sabendo que o segundo lugar, né, desse concurso já era concursado em um outro lugar e uma professora se aposentou, então eu fui chamada, né? E aí hoje em dia o que eu trabalho é com formação de professores. Então hoje eu trabalho, isso foi agora em dezembro, né, de 2019, então é bem recente aí a minha contratação. E aí hoje eu tenho trabalhado com formação de professores e tanto que eu dou aula mais nas disciplinas que são mais do final dos cursos de licenciatura. Então, né, de estágio, etc. Então, assim, um lugar que eu nunca pensei em estar. Quem me conheceu lá no curso de licenciatura, os meus professores lá, sei lá, do estágio, enfim, nunca acharam que hoje eu poderia ser colega deles formando professor. De jeito nenhum, nem eu nunca imaginaria isso. Mas eu acho que me encontrei, assim, acho que é legal. Depois desse concurso eu não fiz outros, não me interessei por outros. Saíram outros concursos e eu não me interessei. Então, pensava na química dura e pensava, não sei se eu sei fazer isso, sabe? Apesar de todos esses anos de pesquisa, eu pensava, não sei se eu sei fazer. Continuo não sabendo se eu sei fazer, mas estou estudando para isso, né? Para formar os professores, enfim. Então é isso aí. A gente nunca sabe, né? Nunca sabe se é capaz de fazer até fazer, né? Então, exato. Acho que isso mostra que dá para seguir diferentes caminhos sendo formado no mesmo curso, né? Um de nós aqui é professor, né? Ensinando outras pessoas a ser professor. Outra pessoa é pesquisadora, fora do Brasil ainda, coisa que acho que talvez nem passasse pela cabeça, né, quando entrou no curso de Química. Imagina ser pesquisadora fora do Brasil. E eu, pelo menos, nunca imaginei que isso poderia ser uma possibilidade para algum de nós, né? Não, eu quando entrei no curso, obviamente não pensei nada disso, né? Na verdade, parecido com a Nath, ela foi pela influência da mãe dela, eu fui pela influência da minha irmã, que na época disse, química é legal. Eu, ok, é legal. Mas ela não fez, né? Tua irmã não, ela não que é legal, ela não fez. Ela fez vestibular e desistiu para fazer administração, ou seja, vou empurrar aqui minha irmã pro fogo, não é? Boa essa constatação. Não, mas é legal saber que dá para fazer muita coisa diferente sendo formado no mesmo curso. No caso, a gente tem doutorado, né? Mas não precisa ser ter doutorado para seguir caminhos diversos, né? Pode ser pesquisador, mas só tendo a graduação, né? Então, não tem problema nenhum. E o outro caminho que o Leandro não disse que é o caminho dele mesmo também, que é a parte de empreendedorismo, não é? De criar sua própria empresa, esse é louco, mas não dá para desistir, né? Bom, esse foi o podcast de hoje, contamos a nossa história, a partir de semana que vem vamos começar a falar sobre outros assuntos. O tema do nosso próximo podcast, da próxima semana, é um dilema que a gente enfrenta desde que a gente entrou nessa parte de pós-graduação, que é ou ser qualificado demais, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, viagens por aí, pesquisa fora do Brasil, ou ser qualificado de menos, ou ir trabalhar e não ter a qualificação do mestrado, doutorado, né? Ok, então nosso podcast acaba por aqui. Tchau e uma boa semana para todos. Tchau, gente. Boa semana. Tchau. Até semana que vem estaremos de volta.